Vamos lá, virar a página para o próximo tema. Pavinato levou o Pavanato no programa dele, no Faroeste à Brasileira. E aí rolou aquele papo de novo da fraude eleitoral, né? E ele explica qual foi a interferência de fato, né, na eleição de 2022, e eu acho importante a gente ter um entendimento disso. Tá? Daqui a pouco, Roberto Cabrini, daqui a pouco também a questão da Janja, você que está curioso, se o Lula censurou a Janja Palusa, né, que teve um evento de música lá que o governo patrocinou bem, você vai saber tudo isso e muito mais. Fica comigo, vai interagindo, deixa aqui seu comentário, vou colocar as interações durante a transmissão. Fala Pavinato Faroeste Brasileira, com Pavanato sentado na cadeira de convidado, onde eu tive a honra de estar também. Estão sentindo que ele está chegando? Hein? De quem é que eu vou falar, hein? Ninguém sabe, né? Rivaldo. Rivaldo Jesus. Do Rivaldo. Conhece? Inimigo de Jesus? Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus. Bem conhecido como Satanás. Rivaldo Jesus. Gostou da trilha, Ricardo? Toda vez que tiver notícia do Rivaldo agora, Alemão, você deixa essa trilha separada, tá? O ministro Alexandre de Moraes lançou o seu novo livro intitulado Democracia e Redes Sociais. Desafio de combater o populismo digital extremista, que é vendido pela bagatela de 159 mangos. Ao longo das suas 352 páginas, a obra sustenta que temas como democracia e liberdade de voto, liberdade de expressão, livre escolha de leitores, combate à desinformação, regulação das big techs e possibilidade de responsabilização das redes. O livro aborda temas como, por exemplo, o marco civil da internet, o projeto de lei sobre fake news, também conhecido como PL da censura, e a utilização das plataformas pelo que foi qualificado como um novo populismo digital extremista. Moraes Maduro ainda dá ênfase à atuação da justiça eleitoral no que ele chamou de combate à desinformação e aos discursos de e antidemocráticos. Quem vai comprar o livro? Ninguém? Cara, eu quero comprar, eu fiquei interessada. Eu vou comprar também. Eu vou comprar porque Até eu... porque Bicho, compensa você comprar mais. Você vai no Extra, você compra aqueles pacotão de papel neve, você compra 48, sai pelo preço de 20. Espera a promoção de sexta. Aí o pior ainda, eu comprei aquela construção comentada dele, o papel veio aqueles papel de seda, liso. Não dá nem para usar no banheiro. Pois é. Porque tudo que está escrito ali, ele não faz. Pois é, quem não vai querer comprar um livro de um homem com a cabeça tão brilhante quanto Alexandre de Moraes? Né? Então assim, vai ser difícil a concorrência ali para você comprar o livro, mas a premissa principal do livro o povo boicote ao livro do Moraes, como se o brasileiro lesse barbaridade, né? Então, a premissa do livro é basicamente que a falta de censura nas redes sociais prejudica a informação do eleitor. Essa é a premissa dele. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque o eleitor não toma a decisão que ele quer. Ou seja, o Alexandre de Moraes, como parte da elite que ele representa, ele entende que o eleitor precisa ser tutelado. Então você não pode dar acesso livre ao eleitor à informação. Então o eleitor não pode consumir a informação livremente e julgar a informação por conta própria. O Estado logo precisa tutelar. A informação logo precisa ser centralizada, passada pelo crivo do governo, pelo crivo do Estado, que era isso que o governo não, dele. O governo é só um fantasma. É um triste papel do Lula. Muita gente fala assim, e o Lula. Eu sempre falo, Pavanato, o seguinte, o problema não é o Lula. O Lula está num papel triste. Vassalo. E nós sobrevivemos 8 anos de Lula, estamos vivos. Sobrevivemos 6 anos de Dilma, estamos vivos. Sobreviver 4 anos do Lula gagá, tá engraçado. Exato. Agora, o problema do Brasil não é o Lula. É esta cabeça brilhante. Cabeça brilhante. É Rivaldo Jesus. Pavinato, o problema é o Lula. É a fraqueza do Lula, a ausência de uma liderança no executivo. Não, ele colocou o Lula lá. Vale lembrar aqui, eu gosto sempre de repetir, insistir, porque é verdade. A mais lídima verdade, a mais honesta informação. Que a extinta Tupi não fale, pelo amor de Deus. E qualquer outro canal não fala. E que muita gente não fala porque não sabe. Mas eu, na condição de professor, mestre, doutor em Direito, quase livre docente, eu tenho total condição de dizer, amparado pelos meus bons professores de Direito Constitucional, Eleitoral, Civil, Penal, a eleição foi fraudada em 2022. Não se esqueçam que a eleição de 2022 para presidente foi fraudada. E eu não estou falando de urna, porque eu nem chego perto desse assunto.
Não chego porque eu não tenho expertise técnica. Então, eu ignoro completamente. O que é fraude? Fraude é você executar um ato burlando a lei. Isso é fraude. Fraude. Você executa um ato, tem uma aparência de legítimo, mas você está burlando a lei. Isso é fraude. O que aconteceu em 2022? A lei eleitoral diz: o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele pode regulamentar as normas, as leis legisladas pelo legislador em matéria de direito eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Está na lei, 5 de março do ano da eleição. Está na lei. E não é só isso que ele diz. Ele pode regulamentar essas leis aprovadas até o ano anterior. O TSE pode regular até o 5 de março do ano da eleição. E nessa regulamentação ele não pode aniquilar, subtrair direitos que estejam previstos nessa legislação, nem criar penalidades novas. Então nós temos 3 orientações que a lei dá ao TSE. Você pode regulamentar para dizer como é que vai funcionar esse monte de lei brasileira, eleitoral, até o dia 5 de março, sem subtrair, sem falar, perdeu o mané, não amola, tirar o direito, que está previsto na lei, e sem criar novas punições. Eleição de 2022. Chegou no dia 20 de outubro de 2022, me desculpa, dentro do calendário que a gente usa, até que alguém me prove que 20 de outubro de 2022 não venha depois que 5 de março de 2022, eu estou certo, eles estão errados. É simples assim. Até que ninguém me prove que 20 de outubro venha antes de 5 de março do mesmo ano, eu estou certo e todo o resto está errado. É simples, basta olhar o calendário. O Alexandre de Moraes, junto com a Carmen Lúcia, a turminha do TSE, fizeram a resolução do dia 20 de outubro de 2022 e esta resolução, ela interferiu nas campanhas eleitorais de Lula e Bolsonaro. E ela derrubou perfis de ódio só de apoiadores de Bolsonaro e não do Lula. Mas não importa, poderia ter derrubado dos dois. Ela poderia ter sido uma resolução ilegal, mas aplicada de maneira equânime, isonômica. Mas não foi. Mas mesmo que tivesse sido isonômica, a eleição já estava fraudada. Porque burlou-se a lei eleitoral, passou-se do prazo. Só coisa de 7 meses e meio. Só isso. Nada, né? Esqueci. 7 meses e meio depois você faz. Fraude. Segunda fraude. Ela aniquilou direitos. Veja-se pelos despachos vazados pelo Elon Musk, em que esses despachos, com base na resolução do dia 20 de outubro, se dizia temporariamente se suspendem direitos e garantias individuais. Isso não existe. Então é legal pelo prazo e por aniquilar direito. E ainda criou punições não previstas em lei. Então, uma resolução triplamente ilegal, triplamente fraudulenta, colocou Luiz Inácio no lugar dele. Então não é que ele sabe, Luiz Inácio sabe que ele foi colocado ali num processo fraudulento, que foi a eleição de 2022, e fraudulento porque a lei diz que é. Não sou eu, é a lei. E se você quer me contradizer, me prova que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022. E o mais triste é ver ele se gabando disso em um livro, né? Agora ele se gaba da atuação dele no TSE como se fosse algo legítimo, algo que salvou a democracia, quando é exatamente o oposto. Foi a deturpação do que nós entendemos por democracia. É verdade, se colocando como um salvador aí das redes sociais, da democracia, enfim. Mas acho que ele precisa arrumar um dinheirinho para ir para Disney no tempo que lhe resta, não? Uma pessoa do chat perguntou assim. Pode segurar. O que a gente espera, né, que aconteça? E realmente o Pavinato tem toda a razão. Né? Isso foi alterado mesmo, dia 20 de outubro. Teve até o lance das rádios, né, lá no Nordeste, que boicotaram propaganda política do Bolsonaro. Uma série de coisas aí que foram criadas, e aí quando ele fala o Lula é criação do Moraes, acaba fazendo sentido, e isso a gente vai ter a contraprova. Quando? Na eleição de 2026. Moraes não vai presidir o TSE. Provavelmente ele vai estar lá, no STF. Mas não vai estar no TSE. Então a gente vai ter a contraprova, né? Será que a força do povo vai prevalecer? Ou será que vai ter mais alguma interferência? E aí o Pavinato continua, né, trazendo aqui um site que acaba desmascarando também o Alexandre de Moraes, para a gente poder fazer a nossa interação e concluir esse tema aqui na live. Você vai deixando o seu comentário, se inscreva,
seja aqui um patrono do canal, se você puder, faça a sua contribuição e compartilhe esse vídeo. Jogue aí no seu Instagram, no seu WhatsApp, aonde você preferir, se você quer um Brasil mais limpo. Vamos lá. Qual que é o site que desmascarou o Alexandre de Moraes? Hoje eu estou vendo subir no trono um ditador, que já era um ditador, mas que agora vai ser mais cruel, se é possível, que seja mais cruel do que ele já é. Há uma porquê, Geisiane, porque quando ele diz o que ele diz, quando ele fala o que ele fala, ali, mesmo sabendo que a lei proíbe, eu fico me perguntando, ele vai querer regular as redes sociais, então eu vou dar uma sugestão para o Alexandre de Moraes. A primeira coisa que você tem que bloquear, Alexandre de Moraes, presta atenção, é o site planalto.gov.br, porque lá está toda a legislação brasileira. E se tem uma coisa que mostra que Vossa Excelência é um ditador, se tem um site na internet que prova, por A mais B, por 1 mais 1, por todos os números e signos possíveis, se tem um site que tira o crédito do seu trabalho totalmente, é o site planalto.gov.br. Se tem um site que diz que esse país é uma ditadura, e que Vossa Excelência é um carrasco, que Vossa Excelência não entende de direito, que Vossa Excelência engana a população, comete fake news, mente para ser um vingador autoritário, como toda a pior espécie de ditador. Esse site é o planalto.gov.br. Então, Alexandre, tira do ar o site planalto.gov.br. Porque a partir do momento que a população, como eu, não puder mais ler na íntegra a legislação desse país, talvez nós possamos concordar com você. Enquanto eu souber ler, eu garanto aqui. O que desacredita, o que destrói, o que aniquila o STF, nem o STF, mostra que o STF é um arremedo e que o verdadeiro está sequestrado, porque vocês, como sem terras, invadiram a sede do STF e ocupam sem ter propriedade alguma. E a propriedade é o notável saber jurídico. A propriedade é o saber o direito. A propriedade é saber que com o direito se faz justiça e não vingança. Então vocês são como MST. Sem propriedade estão nesta sede. E a única coisa que tira o crédito de vocês, me desculpe, é a legislação brasileira. Então vamos cortar todo o acesso da população à legislação, assim talvez vocês possam ter algum crédito. Tem um post, Geisiane, antes de passar para você, que o Deltan Dallagnol fez. É um post ou um vídeo, o alemão? É um post. Coloca aí na tela. Ele não pôs, ele mandou no meu WhatsApp, eu vou pôr aqui. Então vamos ler aqui o que o Deltan escreveu. Você transcreveu ou você mandou X? Ou são a mesma coisa? Tá, então vamos lá. Diz o Deltan Dallagnol. O discurso de Moraes é inadmissível do começo ao fim e é absurdo que a imprensa trate isso com naturalidade. Não, não é um absurdo. Primeiro porque não é a imprensa. É porque são os herdeiros da imprensa. Um homem de imprensa teria vergonha de tratar isso com naturalidade. Agora os herdeiros não, eles só não querem perder o dinheiro. E dinheiro na mão, calcinha no chão. Corrigindo o que Deltan, me desculpe, mas é para deixar isso bem claro. Não são os homens de imprensa que tratam com naturalidade. São os herdeiros que não têm vocação para a imprensa e só não querem perder a boquinha. Mas continuando aqui ao post do Deltan. Segundo informação da própria imprensa, Moraes será o juiz relator da investigação e, portanto, jamais poderia comentar publicamente sobre o caso, desta forma, antecipar opiniões. O que eu acabei de falar aqui. Pior do que isso. Como que o ministro já fala de forma tão segura sobre o que ocorreu menos de 24 horas depois do caso, quando a investigação mal começou? Como Moraes pode afirmar a respeito das causas e contexto dos fatos e ainda culpar as redes sociais e a liberdade? Pois é. Falar que os réus do 8 de janeiro precisam ser punidos porque a impunidade vai gerar mais violência só pode ser uma piada de mau gosto. O STF é o maior garantidor da impunidade dos grandes corruptos do Brasil e não tem moral alguma para criticar a impunidade brasileira, considerando o papel que o próprio tribunal tem exercido na blindagem de criminosos de colarinho branco. Não só. Alexandre de Moraes devia entrar para o livro do recorde. Ele é o maior criminoso na modalidade crime de abuso de autoridade em pseudo-países democráticos. Tá aí.
Olha, bom, primeiro que a gente já imaginou que, quando saiu a notícia, nós já imaginamos que isso aconteceria, que eles fariam essa relação com o 8 de janeiro, que eles fariam a relação com o bolsonarismo, justamente porque o cara se candidatou em 2020 pelo PL, chama atenção aqui que em 2020 ele recebeu 98 votos. Então, o Valdemar Costa Neto, só para concluir aí para você, que é presidente do PL desde sempre, disse em entrevista à CNN que o homem que morreu não era conhecido pela cúpula e que as atitudes tomadas por ele não têm relação com grupos do 8 de janeiro. Aspas para o Valdemar Costa Neto, não conhecemos a pessoa, ele foi candidato em 2020, estão querendo juntar com o 8 de janeiro, não tem nada a ver, Bolsonaro nem estava no PL em 2020. Ele não é conhecido nem no bairro dele, no meu bairro tem mais de 98 pessoas que moram lá, nem no próprio bairro ele era conhecido para uma pessoa receber 98 votos. Então o primeiro ponto é esse, a gente já sabia que isso aconteceria e não sabíamos que isso aconteceria porque nós vivemos uma ditadura. Essa ditadura é instaurada pelo judiciário, não porque o STF tem que deixar de existir, não porque nós não acreditamos no sistema jurídico. Pelo contrário, porque existem 11 pessoas que corromperam a função da justiça no nosso país, 11 pessoas que corromperam o que é a instituição STF, e desde então, todos os dias, nós clamamos para que devolvam o STF para a população, que devolvam a justiça para o país. Bom, aí ele vai e avança para o tal do gabinete do ódio. Isso chama bastante atenção, porque a gente não sabe o que é o gabinete do ódio, assim como a gente não sabe o que é desinformação, assim como a gente não sabe o que é fake news, assim como a gente não sabe direito o que acontece no tal do inquérito das milícias digitais, quem são esses milicianos digitais. O que a gente sabe, o que a gente teve acesso, é que algumas contas no X, por exemplo... Pode segurar para mim. O que acontece com tudo isso aqui? Isso aqui é aquele mais do mesmo, né? É o derivativo da censura que ele veio falar agora, que ele tem que censurar as mídias sociais, pegando um pouco aquele discurso que a Gleisi Hoffmann trouxe, né, de que se não censurar, a esquerda não existe mais. A esquerda não existe mais faz tempo, Gleisi Hoffmann. Não é culpa da rede social. É culpa da inteligência da população. É culpa da acessibilidade da informação a essa população que antes era manipulada por veículos de imprensa subornados por vocês, que colocavam lá o patrocínio União e Reconstrução, Brasil um país de tolos, né? Ah, não, era um país de todos. E aí vocês cegavam a população mostrando um Brasil que funcionava no Fantástico, no Jornal Nacional. Só que nem essa grande emissora poupou a Dilma Rousseff quando ela começou a fazer improbidades administrativas e caiu. O que eles não contavam é que entraria o Bolsonaro, que não daria verba para a Rede Globo. E o grande medo da Rede Globo não é a direita no poder, é o Bolsonaro no poder. Porque se o Bolsonaro entrar, provavelmente, talvez, né, ele possa fazer diferente, mas provavelmente, talvez, ele faça o mesmo. E aí corte a verba da cultura, corta a verba da Rede Globo, assim como ele cortou de todas as emissoras, só que a que é mais dependente da verba do governo é a Rede Globo. Ou vocês não acharam estranho ter demitido o Faustão no meio do caminho? Não tinha dinheiro, né? Quantos artistas grandes saíram da Rede Globo na gestão do Bolsonaro? Então esse é o grande medo da Rede Globo. Não a volta da direita, a volta do bolsonarismo, né? E se o grande representante da direita for o Bolsonaro, em concorrência ao Lula, nós não vamos ter que escolher muito. A pessoa que não quer mais do mesmo, ela vai ter que escolher o Bolsonaro. Eu, sinceramente, acho que temos outras lideranças. Nós temos a chance de ter um Nicolas Ferreira. Ah, é muito jovem. Cara, eu acho que ele está mais do que preparado. Eu acho que ele está mais do que preparado. E a gente quer o Nicolas aqui nesse canal também, para ter mais certeza ainda do que eu estou falando aqui. É sensato. Fez a liga agora, quando começou a brigar Malafaia com o Marçal. Fez a liga. O cara é maduro, sabe? Sabe jogar o jogo político, tá ali dentro. Tem umas fanfarronices ali, o caso da Nicole ali, que ele fez, tudo mais. Agora virou pai. A cabeça do ser humano, quando vira pai, muda, amadurece. Quando ele fez a Nicole ali no palanque lá, ele não era pai ainda. O Nicolas, para mim, ele é o cara mais do que pronto para ser o nosso presidente. Seria o presidente mais jovem da... Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender
na prática, a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.